Muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite de participar desse encontro. Agradeço a Anadem pela homenagem que me fazem com a inclusão nesse evento. Nós vamos falar sobre o médico na era da tecnologia, o que ganhamos e o que perdemos. Bom, nós temos que primeiro admitir que nós tivemos enormes avanços na medicina nos últimos anos. Nos últimos 50 anos, a medicina, na verdade, avançou mais do que em toda a história da humanidade. A descoberta, por exemplo, de raios laser modificou completamente a perspectiva do estudo da imagem em medicina, mostrando o quanto uma ciência pode ser bem utilizada no avanço de outra. O mapeamento cerebral é uma dessas proezas em que se pode agora determinar cada função relacionada com que porção do cérebro. Quando os engenheiros da NASA precisaram monitorar os batimentos cardíacos dos astronautas, eles estavam desenvolvendo o maior e mais perfeito sistema de monitorização à distância ou presencial, e isso trouxe um enorme benefício para a terapia intensiva. A manipulação do genoma e seus desdobramentos vai nos permitir controle das doenças autoimunes a curto prazo. Os transplantes, que eu considero a mais arrojada das terapias médicas, onde, não tendo mais o que fazer por um órgão, nós admitimos a possibilidade de trocá-lo, era uma coisa impensável alguns anos atrás. A cirurgia minimamente invasiva representou um fantástico avanço, permitindo que pessoas com reserva pulmonar muito limitada possam ser operadas, dada a muito menor agressividade dos procedimentos. Os laboratórios virtuais têm promovido informações e terapias fantásticas. Inicialmente utilizados em psiquiatria para tratamento de determinadas fobias, expandiram a sua utilização em coisas absolutamente maravilhosas, como, por exemplo, o controle da dor. Recentemente, uma publicação da George Washington University mostrou o que é possível fazer se a gente puder manipular o nível de percepção da dor, colocando o indivíduo a fazer alguma coisa que o mantenha extremamente atento. Eles utilizaram para isso um videogame chamado Snow World, que é basicamente uma corrida num campo nevado em que o jogador é obrigado a desviar de obstáculos, bolas de neve, ursos, pinguins e tal. Só que esse jogo implica numa tal absorção de atenção que era possível fazer procedimentos dolorosos sem que o paciente sentisse dor enquanto jogando. Isso foi testado numa situação extremamente dolorosa, que é a troca de curativos de grandes queimados, considerado um dos procedimentos médicos mais dolorosos que existe. A terapia sistêmica do câncer vai nos levar a uma mudança radical no conceito terapêutico das neoplasias, determinado por imunoterapia, onde determinados anticorpos podem ensinar as células de defesa normais do organismo a reconhecer as células tumorais como estranhas e a combatê-las. O estudo comentado há pouco sobre a utilização de células-tronco certamente é extremamente promissor em tantas áreas da terapia médica que deve ser sempre reverenciado, como foi hoje aqui. Mas nós temos o contraponto, que é esse paradoxo. Apesar de todas essas conquistas maravilhosas, é rotina ouvirmos os pacientes idosos falarem com nostalgia dos médicos de antigamente, dizendo explicitamente que em algum lugar nós perdemos o caminho, nós erramos o compasso, e tem alguma coisa que precisa ser feito para resgatar a medicina que os pacientes idosos reverenciam. O maior conflito de sentimentos da atividade médica é essa disputa entre a ansiedade do paciente pelo medo do desconhecido, enquanto que o médico está embotado pela rotina do seu trabalho. A gente sabe que a rotina encolhe as pessoas, e nós podemos, trabalhando obstinadamente como médicos, deixar de reconhecer que o que representa a rotina para nós
é um momento inesquecível pelo sofrimento na vida do paciente. O deslumbramento médico pela tecnologia é uma coisa que encanta ao médico, favorece ao paciente, mas ele não é percebido pelo paciente como uma coisa vantajosa. Ele precisa se sentir protegido para que essa tecnologia se justifique. É muito comum a referência de pacientes de que os médicos entraram no box da UTI e olharam todos os monitores antes de olharem para a cara dele. Claramente, os médicos não se dão conta que os monitores frios mais assustam do que consolam. Há uma tendência compreensível dos médicos na chamada medicina baseada em evidências de trabalhar amparado em valores estatísticos, mas é uma enorme insensibilidade não perceber que, do ponto de vista do paciente, entre o 0% e o 100%, não existem valores intermediários. E essa é uma maneira falaciosa de apresentar o problema ao paciente. Tem coisas que os médicos parecem ter esquecido. Nesse inverno passado, eu entrei na enfermaria de oncologia pediátrica, na Santa Casa, em Porto Alegre, e uma menina de 6 ou 7 anos chorava virada para a parede. Quando eu quis saber por que ela chorava, ela me disse: porque eu quero ir para casa. Eu disse: mas você está tão próximo da alta, por que agora você está tão assustada e querendo ir para casa e chorando? Ela disse: não, doutora, é que a doutora Daniela, que é a única médica que aquece o estetoscópio para me examinar, vai sair de férias. Parece uma bobagem? Não é. O estetoscópio, com o frio de um inverno de agosto no Rio Grande do Sul, numa pele delicada de criança, é uma agressão que pode ser evitada. Que o afeto está nos pequenos detalhes, os médicos parecem ignorar. Eu tive um amigo muito querido que foi tratado numa das melhores UTIs do mundo, submetendo a um procedimento de alto risco para um tratamento de uma arritmia. E quando eu quis saber como tinha sido ser tratado numa das melhores UTIs, ele me disse: você sabe que aquela porcaria não tinha Wi-Fi? Essa era a visão que ele tinha das suas necessidades. E os médicos frequentemente não se dão conta que o hospital ter o melhor aparelho de ressonância nuclear magnética é um avanço para o hospital, mas não é o que o paciente percebe. Ele vai valorizar muito mais poder dispor do celular na UTI, de ter um quarto com uma cor agradável, que tenha luz natural, que não lhe coloque no dilema de saber se é dia ou noite. Tudo isso é o que o paciente sente, não necessariamente o que o médico percebe. A relação médico-paciente como uma verdade absoluta, que é um modelo muito propagado nos Estados Unidos, muito mais por preocupação com ações judiciais do que com o sentimento do paciente, na maioria das vezes é uma crueldade. A verdade tem que ser filtrada para que ela seja conectada com o que realmente tem utilidade. Ela não pode ser um sinônimo de crueldade. O uso de filtros de utilidade eu recomendo permanentemente. Quando você for contar a um paciente o que ele tem e o que ele precisa fazer, selecione e tenha cuidado com as palavras. Aquelas coisas que sejam úteis para o entendimento do paciente, sem submetê-lo a mais sofrimento. A insensibilidade da pressa é uma das queixas mais frequentes. Eu tenho insistido com meus residentes dizendo o seguinte: se você só tem 5 minutos para falar com o paciente, faça o seguinte teste. Primeiro dia, entre, sente, cruze a perna e converse durante 5 minutos. No dia seguinte, volte lá. De novo, 5 minutos, as mesmas perguntas, caminhando pelo quarto. E você vai perceber no olhar do paciente que atitude ele apreciou mais. A falta de empatia tem muito a ver com a expressão de pressa. Quando o paciente percebe que nós estamos apressados, isso é visto como uma enorme desconsideração pelo seu sofrimento, e a desconsideração no sofrimento é irresgatável. A antecipação do sofrimento é outra crueldade. Quando o médico pretensamente prepara o paciente para o pior que virá, ele, na verdade, está fazendo uma agressão, porque quando nós sabemos antes o que teremos que enfrentar, sem termos tido tempo de preparar as nossas reservas emocionais,
o que vai acontecer é que nós vamos sofrer mais e antes nenhum benefício compreensível. A perda da solenidade é outro erro grosseiro, frequentemente cometido. Qualquer relação humana, não necessariamente médico-paciente, qualquer relação humana que pretenda ser duradoura e séria, não prescinde de solenidade. Todas as coisas importantes exigem solenidade. E se o paciente está vivendo um momento inesquecível da sua vida, a falta de solenidade no início da relação liquida com qualquer possibilidade de prosperidade afetiva entre as duas pessoas. Os médicos se tornaram progressivamente, em parte pela pressa, pela demanda de trabalho, eles perderam a capacidade de ouvir. E tem uma pesquisa americana muito interessante mostrando que 14 segundos é o tempo médio entre o início do depoimento do paciente e a primeira interrupção feita pelo médico. E não é raro que o paciente, na terceira ou quarta consulta, consiga finalmente dizer o que o aflige, porque ele não teve tempo para isso. A incapacidade de ouvir é uma das marcas mais tristes da medicina moderna. A quebra do ritual é outra coisa lamentável. A gente tem que se dar conta que tudo que nós fazemos na vida que tem importância segue um ritual. Nós temos rituais para nascer, para sermos recebidos como novos integrantes do planeta. Nós temos rituais para batismo, para crisma, para primeira comunhão, para casamento, para formatura, para promoções profissionais e para a morte. Todas as coisas realmente importantes seguem um ritual. Olha, se nós atentarmos para a relação médico-paciente, qual é o ritual mais convencional dessa aproximação? É o exame físico. Quando o médico abre mão de tocar no paciente, por exemplo, para auscultá-lo, porque ele está convencido que a tomografia vai lhe dar mais informações do que uma ausculta, ele não está só desprezando um método propedêutico valioso, ele está quebrando o ritual. Ele está ignorando a importância do toque do médico no paciente e o quanto isso significa de intimidade, de parceria e de solidariedade. Então, esse é um enorme erro que tem sido cometido e que é uma das coisas mais ameaçadas pela pretensão da moderna telemedicina. Subestimar a inteligência das pessoas simples é um erro grosseiro, porque inteligência não tem nada a ver com erudição, e as pessoas podem ser muito toscas e terem grande sensibilidade. E subestimar a inteligência das pessoas mais simples é um erro que significa, basicamente, não entender nada de humanismo. Essa é uma das atrocidades da medicina apressada, permitir que os pacientes sintam dor no hospital. Nós temos que considerar que, com todos os avanços da analgesia moderna, com tudo que se dispõe de tecnologia e terapêutica, um paciente internado com dor é uma capitulação médica inacreditável. Porque esse é o nosso primeiro princípio de terapia médica, é aliviar sofrimento. Se nós não formos capazes de fazer isso, nós estamos muito distantes da pretensão de sermos médicos. O Dr. Drauzio Varela tem um livro que eu recomendo a todos, que se chama Por um Fio, em que ele relata várias experiências com pacientes oncológicos e pacientes com AIDS, numa época em que ele trabalhou nessas áreas. E ele conta uma experiência de uma tarde em que ele estava se preparando para sair do hospital e ouviu um gemido intenso, inconfundível de dor, entrou no quarto e era um caboclo do interior do Mato Grosso, com um câncer de pulmão, com invasão da costela, com uma dor lancinante, intensa sudorese, e a mulher tentando consolá-lo, abanando-o. Ele se compadeceu do quadro, prescreveu uma ampola de morfina, e quando ele ia sair do hospital, ele resolveu dar uma passada no quarto para ver como é que as coisas estavam evoluindo. Encontrou o paciente dormindo placidamente, e a mulher, quando o viu, o abraçou e disse: "Muito obrigado, doutor, por essa profissão maravilhosa, criada por Deus para aliviar o sofrimento das pessoas." Quer dizer, essa cabocla do interior do Mato Grosso era PhD em medicina, ela entendia tudo do que significa ser médico, que é basicamente isso. Nós não podemos ignorar os avanços tecnológicos, que ninguém imagine que eu possa estar
condenando a tecnologia. Não, nós temos que brigar por mais e mais tecnologia, mas nós não podemos permitir que ela substitua a figura humana do médico na relação com o paciente. Na verdade, quando um paciente é atendido com menos recursos tecnológicos do que nós temos disponíveis, ele tem o direito de se sentir fraudado. Não perceber que nem tudo que é possível fazer é razoável que se faça é uma exigência do bom senso. Existem coisas que podem ser feitas com tecnologias apuradíssimas, caras, pouco disponíveis, e que podem ser substituídos com racionalidade por métodos menos espalhafatosos. Como é que nós podemos fazer para monitorar o que fazemos? Eu aconselho muitíssimo aos meus residentes e aos alunos que perguntem ao paciente o que ele considerou inesquecível, tendo passado por uma experiência sofrida. E é deprimente descobrir que, com grande frequência, o que ele considerou inesquecível, nós nem percebemos. Isso mostra a grande distância afetiva que nós podemos ter com os nossos pacientes. Eu vivi uma experiência dessas com um paciente de Tocantins, com fibrose pulmonar, que tinha passado por uma experiência desagradável num hospital em São Paulo, quando ele foi avaliado para transplante. Depois de alguns meses de avaliação, disseram que ele não tinha condições de ser transplantado, porque ele tinha uma hérnia de hiato, que seria uma complicação importante para o pós-operatório. Foi nos procurar em Porto Alegre, eu não entendi a contraindicação, porque a gente podia, no final da cirurgia, usando a mesma via de acesso cirúrgico, corrigir a tal hérnia. Foi feito assim, ele teve um pós-operatório maravilhoso, e às vésperas de ir embora, eu provavelmente estava mais carente do que normalmente eu sou, e fui me despedir dele e lhe perguntei isso, o que foi o mais inesquecível da sua experiência, provavelmente esperando um elogio. E ele me disse, doutor, de tudo que aconteceu aqui, eu disse, de tudo que aconteceu aqui. De tudo que aconteceu aqui, o mais importante foi a minha chegada no hospital. O senhor lembra que o senhor me chamou às 2h30 da manhã, eu cheguei no Centro de Transplantes da Santa Casa, com tanta falta de ar, mas com tanta falta de ar, que eu não me animei a acompanhar a minha esposa no estacionamento, apesar de saber dos perigos daquela hora. Entrei no Centro de Transplantes e lá tinha uma menina, a Maria Lúcia, com um sorriso lindo, e ela me disse, o senhor nem sente, porque eu vou fazer a burocracia com a sua esposa. O senhor vai subir para ser preparado na UTI para fazer o transplante a seguir. E aí, doutora, ela me ajudou a carregar o carrinho do oxigênio até o elevador. Quando a porta do elevador ia fechar, ela pôs o braço, a porta reabriu, ela entrou, me deu um beijo e me disse, boa sorte, eu vou rezar para o senhor. Vocês foram maravilhosos comigo, mas o que eu nunca vou esquecer foi a sensibilidade daquela menina que, percebendo o meu medo e a minha solidão naquela madrugada fria, foi capaz de ser doce e generosa comigo. E, claro, o transplantezinho de vocês foi bem legal. Essa é a visão que o paciente tem. O que tornou inesquecível a solidariedade no sofrimento? Outra maneira de monitorar o que fazemos é contabilizar as manifestações de gratidão. Eu insisto com meus residentes isso. Uma semana sem nenhuma expressão de gratidão, acenda uma luz amarela. 2 semanas você precisa de terapia. Você está trabalhando numa profissão que é a maior usina de gratidão que se pode dispor em relacionamento pessoal. Se ninguém se sentiu estimulado, a tua relação médico-paciente está doente. Entender o significado da doença para o paciente é básico para que o médico seja médico de verdade. Eu faço, por exemplo, visitas aos leitos dos pacientes acompanhados de estudantes de medicina e costumo fazer um resumo do caso que nós vamos encontrar antes de entrar no quarto. Aí eu fui com 6 estudantes e quando expliquei que nós íamos conhecer o Miguel, um paciente de 57 anos com câncer de esôfago que invadia a coluna, com muita dor em fase terminal, um dos alunos me perguntou se esse coitado ainda estava consciente. Quando eu disse que sim, ele me disse, então, eu não quero conhecer esse paciente, quer dizer, ele não tinha reserva emocional para isso. E uma menina me disse, doutor, eu não quero conhecê-lo também, porque eu tenho muita facilidade para chorar, e se eu chorar na frente dele, a condição anímica vai piorar muito. Aí voltamos, e eu então expliquei a eles que
a doença é uma abstração da realidade. A doença está nos livros, nos laudos de patologia, de tomografia e tal. A percepção da doença para o paciente é a percepção do sofrimento. Por isso que cada pessoa sofre do seu jeito. Por isso que se tivermos 10 pacientes com a mesma doença, nós teremos 10 histórias de sofrimento diferentes. Quando eu acabei de explicar isso, a menina, a chorona, entrou no quarto do Miguel. E antes de sair, eu passei para dar uma espiada, ver como é que as coisas estavam. Ela estava sentada na cama, segurando a mão dele. E aí ela disse uma coisa que eu achei de uma sensibilidade comovente. Ela disse: o senhor sabe que nesse andar não tem nenhum paciente com netos tão lindos na mesa de cabeceira quanto o senhor? Aí ele deu a outra mão para ela segurar. E eu fiquei esperando que ela chorasse. Ela teria aprendido muito cedo na vida o quanto esse choro é bom de chorar numa relação médica de intensidade adequada. Teria sido um grande aprendizado precoce para ela. Nós temos que preservar a esperança, qualquer que seja a condição. O paciente não tem que ser confrontado com uma realidade que lhe subtraia toda a esperança. E isso é um exercício de sensibilidade médica. Ninguém está propondo que se minta ao paciente, mas que conserve a esperança como for possível preservá-la. Nós temos que entender que o temor do abandono é maior do que o medo da morte. Quem trabalha com oncologia sabe muito bem disso. O grande temor que os pacientes têm do diagnóstico de uma doença grave, potencialmente fatal, é o quanto isso possa significar de perspectiva de solidão. E os pacientes se sentem muito mais tratados por quem lhe oferece parceria do que por quem lhe promete um remédio milagroso. Reconhecer que a solidão é a doença mais prevalente é outro exercício de sensibilidade, porque essa é a grande doença da sociedade moderna. A ideia de que nós aumentaríamos a quantidade de inquilinos no planeta e com isso teríamos mais companhia não se confirmou. Nós hoje vivemos uma situação paradoxal de estarmos muito sós entre populações imensas que simplesmente ignoram a presença de cada indivíduo separadamente. Eu, atendendo o ambulatório, abri a porta de comunicação com a sala de espera e chamei por dona Rosaura. Ninguém se levantou. Aí aumentei uns decibéis, supondo que a dona Rosaura pudesse ser um pouco surda, e aí se levanta uma velhinha, pequenininha, e vem com aquele passo de quem não tem mais nada para fazer em direção à porta do consultório. Eu lhe dei a mão para cumprimentá-la e me encantei com a maciez que tem as mãos dos muito velhos. E aí, metade pela pressa que eu tinha de chegar à minha sala, e metade pelo encanto que eu tinha com a mão dela, fomos de mãos dadas. Sentamos, quando eu lhe perguntei o que eu podia lhe ajudar, ela me disse: doutora, a primeira coisa que eu queria lhe pedir é que o senhor não fique bravo comigo, mas eu gosto muito das coisas que o senhor escreve no jornal e eu vim aqui para a gente dar uma conversada, e eu não tenho doença nenhuma. Antes que eu comentasse qualquer coisa, ela me disse: e eu queria lhe contar que lá fora tem 2 mulheres muito mais jovens do que eu, que também não têm doença nenhuma. Ela já entregou a parceria antes das próximas pacientes entrarem. Conversamos muito, uma criatura extremamente carinhosa, e quando ela ia sair, ela me disse se eu podia permitir que ela fizesse o caminho de volta, passando pela sala de espera, porque ela queria contar para aquelas 2 invejosas que desde que o Antenor morreu, há 14 anos, ela nunca mais tinha andado de mãos dadas com ninguém. Isso tem nome, né? Isso se chama solidão, que é a grande doença da sociedade contemporânea. Subestimar a sutileza do encaminhamento é um erro grosseiro. Nós temos que tratar o encaminhamento do paciente como uma ponte de afeto. Se a gente pensar, isso é muito comum em oncologia, né? A especialidade médica oncológica é uma das que mais trabalha com multiplicidade de especialidades.
e é muito comum, opera e vai fazer quimioterapia, faz quimioterapia e vai ser operado. Quer dizer, esse tipo de intercâmbio é é um momento perigoso da relação médico-paciente, porque se a gente se coloca no lugar do paciente, a gente vai entender o drama. Ele está deixando o médico que ele tinha aprendido a gostar para encontrar um médico que talvez ele não goste. O que o médico pode fazer? O ideal seria tomá-lo pela mão e levar até o colega. É inviável. O que nós podemos fazer? Telefonar para o colega, na frente da paciente, e estabelecer um vínculo que, ainda que seja virtual, servirá para amenizar esse hiato afetivo quebrado entre o fim de uma consulta e o início da próxima. Isso é generosidade. O Michael Balint é um médico americano que tem um famoso livro, O Paciente, a Sua Doença e o Médico. Ele escreveu essa frase que eu acho maravilhosa, que a personalidade do médico é a primeira droga que ele administra ao paciente. E a gente sabe bem que médico de mau humor, por exemplo, é uma droga cheia de parefeitos. Nós temos que entender que a medicina é a arte de manejar a incerteza sem deixar transparecer a insegurança. Isso é talento médico, para que o paciente não seja informado por via subliminar do quanto nós nos angustiamos quando as soluções não parecem fáceis. Para melhorar o nosso desempenho, nós temos que acreditar que a condição básica para ser médico é gostar de gente. E isso é absolutamente verdadeiro e complicado, porque nós não podemos ensinar alguém a ter sensibilidade. Mas as melhores escolas médicas do mundo já incorporaram a disciplina de humanidades em seus currículos. Qual é a perspectiva? A percepção clara de que qualquer forma de arte contribui para a humanização. A música, a literatura, qualquer forma de arte serve para deixar as pessoas mais sensíveis, e isso na relação médico-paciente é completamente indispensável. Não poder ensinar ninguém a ser sensível, por mais que a gente se esforce com estratégias de sensibilização, nós não podemos pretender que um tosco se torne uma pessoa sensível, mas nós temos que saber conduzi-lo, pelo menos para que ele vá fazer atividades que não tornem a proximidade com o paciente indispensável. O grande fantasma da medicina moderna é a judicialização. E por que isso está acontecendo? Primeiro, porque nós temos pacientes mais esclarecidos. A coisa mais comum em consultório é o paciente que entra com aquele ar de Dr. Google embaixo do braço, pretensamente informado de tudo sobre a sua doença. Esse é o doente mais questionador. O segundo elemento extremamente importante é que a medicina se tornou muito mais intervencionista, muito mais invasiva, e isso claramente aumentou a margem de erro. E isso nós não temos como evitar. Um fator preponderante em judicialização é a despersonalização do atendimento médico. O paciente vai consultar num determinado ambulatório e sabe que cada dia ele encontrará um médico diferente, desvinculado da sua história e do seu afeto. Isso é uma depreciação do trabalho médico, essa fragilidade da relação, e tem esse dado extremamente importante e crítico. O paciente não tem a noção de quem é o responsável pela portaria que estabeleceu determinados absurdos. Ele só vê o médico como a figura representante do sistema. Ele é o para-choque do sistema, e por isso que tantos conflitos existem em ambulatórios de pacientes que se sentem humilhados pela despersonalização do atendimento. Durante um semestre, eu suportei ser titular do Conselho Regional de Medicina no Rio Grande do Sul e me afastei espontaneamente depois de 6 meses por me sentir completamente incapaz do exercício de julgar outras pessoas. Até porque muitos dos colegas trabalhavam em condições adversas, tinham tomado decisões que naquele momento lhes pareceu razoáveis, e o tempo se encarregou de mostrar que estavam equivocadas. Eu me sentia desconfortável, reunido a colegas em
em salas de ar-condicionado, todo mundo engravatado, para julgar o quanto aquele médico tinha sido culpado. Mas uma coisa eu aprendi: a imensa maioria das demandas judiciais envolvem alguma rusga da relação médico-paciente, e o paciente sofrido e se sentindo de alguma maneira magoado, ele vê na demanda judicial uma forma de resgatar a sua dignidade, retribuindo os maus tratos. Relação médico-paciente poderosa significa grande improbabilidade de demanda judicial, mesmo quando as coisas não vão bem. Essa é uma lei implacável. Entre dois profissionais igualmente treinados, sempre prevalecerá o que tenha mais afeto. Quem não acreditar nisso vai provavelmente fazer parte de uma enorme legião dos chamados injustiçados profissionais. E se a gente atenta para as pessoas que sabem, investiram, foram para o exterior, se qualificaram e nunca decolaram profissionalmente, invariavelmente o problema deles é escassez de afeto. Nós temos que entender que a desconsideração no sofrimento é irreparável. Nós podemos esquecer um favor, nós podemos esquecer uma ajuda, mas a desconsideração no sofrimento nós guardamos para sempre, porque isso é a antítese do nosso sentimento e isso faz a desconsideração insuportável. A medicina e a necessidade de urgente de terapia é tudo que se pode fazer para melhorar o nosso desempenho. Se me perguntarem o que o estúpido perde, ele vai ter pacientes? Vai. O estúpido, infelizmente, vai ter pacientes, porque o sistema lhe trará pacientes. Mas o que ele nunca conhecerá é a maravilhosa sensação de ser escolhido pelo paciente. Ele nunca será chamado de o meu médico, e ele perceberá que o paciente está tolerando-o com alguma complacência, mas não mais do que tolerância. E ambos se sentirão constrangidos durante essa relação. Por isso esses médicos se tornam tão agressivos, porque é quase insuportável a sensação de estar sendo apenas tolerado por falta de opção. A telemedicina é inevitável para as coisas que nós já sabemos muito bem: radiologia, patologia, laboratório. Nós que trabalhamos com transplante sabemos o que significou a telemedicina. Os senhores não imaginam o número de vezes que nós fizemos viagens noturnas em lugares distantes para descobrir que os pulmões não eram aproveitáveis e foram considerados, talvez, aproveitáveis pelo intensivista que não estava habituado com radiologia de tórax. Hoje tem um doador no oeste do Paraná, comunica-se a doação de órgãos e nós recebemos por WhatsApp a radiografia para decidir se justifica o prosseguimento do processo de captação de órgãos. As teleconferências de apoio à distância são serviços maravilhosos. Na Santa Casa de Porto Alegre, tem 2 unidades que fazem 2 reuniões semanais com serviço de terapia intensiva, um pediátrico e um adulto, em Roraima, no Acre. Eu sei que são 3 estados do norte que têm, e o Amapá. Esses 3 estados têm vínculos de unidade de terapia intensiva com grupos de terapia intensiva de Porto Alegre, em que os casos são revisados. Evidente que são serviços de inestimável valor e que vai beneficiar muitos pacientes. Esse é o tipo de contribuição que tem que ser valorizado. Mas a presença do médico ela não será nunca substituída por um caminho virtual. Esse é um relato que foi denunciado pela BBC News em março do ano passado, em que o Ernest Quintana, presumivelmente um mexicano, vivendo numa cidade no interior da Califórnia, no fim da tarde, um técnico entrou com um robô, engatou na tomada, apareceu no link do vídeo com um médico dizendo ao paciente que ele estava numa situação muito crítica e que ele ia morrer nos próximos dias. Desliga-se o robô e cuide-se da sua doença. Essa é uma sátira que eu achei interessante. O médico velho dizendo ao casal que esse é um hospital de autodiagnóstico, nós vamos lhe dar o melhor Wi-Fi possível e o diagnóstico é feito pelo paciente. Não há como substituir integralmente a figura do médico. E por quê? Porque toda a medicina de qualidade se baseia em compaixão.
Se nós perdermos a compaixão, nós perdemos a chance de despertar no paciente o mais nobre dos sentimentos, que é a gratidão. Sem compaixão, sem gratidão, nós não seremos mais do que uma máquina, que pode ser sofisticada, mas será sempre uma máquina. Ninguém abraçará um robô ao receber dele a notícia de que ele está numa situação muito grave. Eu gosto muito dessa frase do Carl Jung, da primeira metade do século passado, em que ele disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é uma profissão maravilhosa. Eu digo sempre isso aos mais jovens. Mas ela tem algumas exigências importantes. Eu resumiria assim: trabalhem com a verdade, porque a verdade sempre aparece, e é muito desagradável o dia que ela aparecer, a gente se descobrir do lado oposto. Nós não somos obrigados a ser os melhores no que fazemos, mas nós temos a obrigação moral de tentar. Nós temos que estar sempre disponíveis. Isso eu acho que é uma marca que elege o médico aproveitável funcionalmente. Eu conheço muitos colegas que eu sei que sabem, mas eu jamais encaminho pacientes porque sempre que eu precisei deles, eles não estavam no lugar. A disponibilidade é um requisito, um pré-requisito para a boa medicina. Eu, quando ouço dizer que o colega só tem consulta para daqui a 4 meses, o meu conselho é imediato: troque de médico. Você não pode depender de um médico que estará disponível em 4 meses. E sejam previsíveis. Aqui, o previsível, isso é uma das normas que eu aprendi com meu pai, ele repetia muito isso: seja previsível. Porque previsível aqui é a demonstração do caráter. Porque se nós formos previsíveis, significa que as pessoas poderão esperar de nós sempre a mesma coisa, porque nós temos um jeito de conduzir a nossa vida que é previsível. E ele dizia sempre assim: se você for previsível e alguém um dia falar mal de você, alguém dirá: não, só um pouquinho, isso não combina com ele. Essa é a mais espontânea e generosa das defesas que se possa fazer a um amigo. Acreditar que a medicina, como o amor e a morte, não tolera o meio termo. Nós não podemos ser mais ou menos médicos. Porque se nós formos médicos pela metade, sempre aparecerá a pior das metades. A medicina recompensa a entrega sem moderação, com toda certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida que a medicina é o caminho, é uma via expressa para a felicidade, desde que ela seja entendida como um exercício contínuo de empatia, de solidariedade, de afeto e de compaixão. Muito obrigado pela oportunidade.